Eu sou Essi, eu trabalho com TI há quase 17 anos. Nesses 17 anos, 10 anos eu passei em Brasília e trabalhei em vários projetos educacionais, SISU, ProUni, FIES, Enem, Mais Médicos. Viajei para algumas cidades do Brasil, para São Paulo, Rio, São Luís, Fortaleza também em projetos. Já trabalhei em diversas áreas, com saúde, com a parte jurídica, com sustentabilidade, com algumas startups também. E desde 2019 eu voltei para cá, para Recife, e hoje eu estou na Accenture. Eu trabalho há quase 2 anos lá, num PMO, com a parte de gestão. E também faço parte do coletivo Atômicas, que é um coletivo de mulheres e diversidade. E acho que é isso. Bom, eu sou formada há mais ou menos uns 7 anos e desde a formatura eu sou professora da rede de ensino profissionalizante do governo do estado. E recentemente eu ascendi ao cargo de coordenadora de curso, né? Atualmente eu coordeno os cursos de rede de computadores e informática na Escola Profissional de Caririaçu. E como vocês se sentiam sendo minoria na sala? Tipo, uma minoria feminina? Como eu me sentia insegura, né? Insegura, com vergonha, né? Quando a gente tá nos espaços que a gente não tem tanto acolhimento, acho que é natural que a gente se sinta assim. Mas eu acho que eu encontrei, assim, o meu lugar, né? De verdade, assim. Eu acho que o lance o profissional, acho que trouxe um pouco mais desse lugar de segurança, né? Mas, assim, a gente sente uma certa hostilidade de estar num ambiente que a gente não tem tanta representatividade. A mim senti essa mesma falta, né? Chegava assim, até um desestímulo para a gente. Eu lembro que assim, a maioria das meninas, que eram poucas, mas não conseguiram concluir, e sentia isso. Tinha os nomes naturalmente, pelo menos na nossa área, naturalmente eles acham que é uma área masculina, então eles acham naturalmente assim, né? Excluindo a gente de todas as formas. E eu também sentia, não sei se vocês fazem parte da realidade de vocês, mas até mesmo um descrédito de professores, certo? Com relação a gente. Eu falava que eles interagiam mais com os meninos e falavam em certas áreas para os meninos, e a gente era meio deixado de lado mesmo. Mas, e aí, tipo, na faculdade de vocês, tinha um projeto que era voltado para isso? Não. Talvez um projeto ou um grupo? Também não. Infelizmente, nem nós alunos, tínhamos essa ideia de nos organizar para mudar essa realidade, né? E a gente sofria, como a Gardênia falou, era muito naturalizado. E, assim, eu via o reflexo disso no desestímulo, na falta de estímulo para continuar até. Mas então não tinha nenhum projeto para vocês? Pra gente também não tem, a gente vai ter que criar. Não, mas a gente tá falando, como a Suede falou, assim, primeiro que estava naturalizado e segundo que a gente não tinha essa consciência. Então, assim, a gente tá falando de quanto tempo de graduação, de coisa de 10 anos atrás. Então, assim, a gente nem ouvia falar de feminismo, a gente nem ouvia, nem sequer tinha nenhum tipo de movimento, né? Então, eu acho que agora tá sendo uma coisa que tá sendo mais natural. Que acho que realmente, acho que as mulheres estão tomando essa consciência do quão é importante a gente se juntar, o quanto é importante a gente se ocupar e estar em espaços que realmente antigamente não eram habitados por mulheres, né? Então, nesses 17 anos, metade desse tempo eu me dediquei a desenvolvimento web. Já trabalhei com diversas tecnologias. Nos últimos 2 anos eu voltei a trabalhar com mobile, mas aí, durante metade, assim, da minha carreira, eu senti essa necessidade de estar interagindo, porque uma coisa que te deixa técnica te deixa muito por trás do computador. E eu sentia sempre que eu não conseguia colocar essa habilidade de me comunicar, que é uma coisa que eu faço bastante bem, assim. Fora isso, lidar com negócios. Então, é uma parte que sempre me atraiu bastante. Então, hoje eu estou em PMOs e escritórios de planejamento, trabalhando com parte de gestão, atualmente com racionalização de custos e recursos para aplicação. Bom, pessoal, eu fui direto da faculdade para lecionar, né? O meu estágio já foi lecionando, então eu me direcionei para isso, porque eu já tinha uma experiência anterior, então eu queria muito isso, porque eu sempre senti falta, na minha área, no meu curso específico, que era essa questão de algum tipo de humanidade, um pouco do que a Isi falou. A falta, assim, de desenvolver em nós comunicação ou mesmo ativismo, porque eu acho que a gente, como ser humano, tem um papel. Eu achava que eu queria fazer algo maior. E se eu tivesse em qualquer outra área, o que fosse administração, o que fosse, eu iria lecionar. E então eu fui direto para essa área. Eu acho gratificante, eu me identifico com isso, porque eu acho que eu sendo programadora ou estando atrás de um computador, eu ia fazer menos do que eu faço hoje. Eu acho assim, é mais gratificante para mim. Essa área de lecionar, estar com os garotos, na fase que estão de decisões, de formação como seres humanos, eu acho muito incrível isso. A gente vai falar agora no ambiente de trabalho de vocês. A maioria é mulher ou homem? Agora, onde vocês trabalham? Homens.
Continua a mesma coisa. Atualmente, tem um balanceamento, né? Temos 4 mulheres e 3 homens. Mas não Nossa. foi sempre assim. Na outra escola que eu trabalhei, nos outros ambientes, até de estágio mesmo, a maioria era homem. E é tão engraçado porque, assim, você tem a mesma graduação, às vezes até o mestrado, alguma coisa, a mesma coisa. Tem a mesma nível de conhecimento, de formação, mas sempre alguém te olha, olha como ela é fofa. Nossa, eu não vou deixar ela fazer isso, que é perigoso. Então, eu não sei quando nós vamos falar sobre o estágio, mas a Garden fez redes e era tão engraçado porque os provedores não queriam receber meninas. E é uma coisa que a gente enfrenta até hoje. Porque assim, eles estão preparados para fazer trabalho duro, né? A instalação, etc. E eles, não quero meninas, porque a menina vai dar trabalho, a menina não vai querer subir escada, e assim, de coisas. Eu sei trocar uma fiação, ok? Então, assim, tipo, vocês acham que por ser mulher afetou alguma coisa na jornada de vocês? Assim, não por ser mulher, mas por ter sofrido algum preconceito? Vocês decidiram não ir por esse caminho? Alguma coisa? Eu vou começar vou ser bem franca, pessoal. Eu tinha muito desejo de ser gestora de projetos, porque eu fui direcionada a isso, minha formação dentro da faculdade. E eu tinha muito medo, porque as minhas experiências dentro dos meus núcleos da faculdade eram hostis. Então, era uma mulher baixinha, gordinha, mandando em grandalhão. Então, era um ambiente bem hostil e eu fiquei com muito medo. Era algo que eu queria bastante experimentar, mas eu fiquei bem receosa. Então, foi algo bem determinante para mim. Eu tenho uma coisa, assim, de ser... Tem um fio, né, condutor, assim, que ele vai me guiando, assim, de onde a gente tá indo para uma área completamente desconhecida, né, quando a gente começa a trabalhar e a gente não sabe direito o que quer, então eu vou pelo meu feeling, das coisas que eu começo a gostar, né, e assim, eu aprendi, pelo menos assim, que o que a gente faz com mais facilidade, que a gente esquece o tempo passar, é porque a gente gosta. Então eu sempre fui para esse viés. Mas estar com homens sempre me deixou num lugar de insegurança, de vergonha, né, de ter medo de não dar conta, de ter medo de não ser boa o bastante. Então, assim, eu sempre me senti muito provada o tempo todo, assim, muito comparada. Eu fui a primeira programadora do SISU em 2019, né? Então isso tem, sei lá, 11 anos, 12 anos, assim. Agora é uma coisa mais recorrente ter mulheres na equipe, né? Mas assim, eu já vi o salto de diferença de eu estar em times com mulheres que se ajudam e estar em times que só eu era mulher. Então parece que o foco todo de olhar fica em você, né? Você se sente mais... Às vezes você nem é cobrada, mas você se sente. É uma coisa mais sua, né? Aquela coisa de autocobrança mesmo, de se exigir um pouquinho mais, como a Suede falou. Suede, nas turmas que você seleciona, os alunos, eles são maioria meninos ou meninas? Quando eu iniciei, em 2014, tínhamos foi na cidade de Jardim, na IPD lá. Então, tínhamos uma situação bem atípica, que tinha muito mais meninas do que meninos nas turmas. Mas, não sei, eu achava que era um movimento de contrapartida, era assim, uma coisa bem do momento mesmo, só que isso foi se revertendo com o passar dos anos. As meninas, eu acredito que elas foram, nesse contexto, desestimuladas. A se inscrever, né? Os exemplos, as meninas que se formaram desestimulavam as outras, pelo que elas passavam mesmo. Mas isso foi mudado mesmo. Agora, em Caririaçu, por exemplo, a gente tem as turmas, tem mais homens do que mulheres. Então, assim, talvez seja mais uma questão delas terem medo de iniciar do que, na verdade, continuar. Tu acha? Isso. A gente tem um trabalho com os meninos que estão terminando na fundamental. E é difícil as meninas se identificarem em informática. A grande maioria das meninas prefere cursos como administração, contabilidade. E é difícil a gente convencer, mostrar o que tem de bom na nossa área para trazer essa menina para estudar com a gente. Eu sinto essa vontade delas. Não, eu tive uma situação parecida, porque eu estudava numa escola que de manhã tinha escola, aí tipo tinha uma opção das crianças ficarem na tarde, só que era dividido. As meninas, elas faziam balé e os meninos faziam capoeira. Só que eu queria fazer capoeira, porque eu não queria ir pro balé. Aí as professoras tentaram me convencer a fazer balé, porque era uma coisa mais de menina. Só que não, eu queria fazer capoeira. Capoeira é mais divertido. Aí a minha mãe ir lá e tal, e acabou que eu comecei a capoeira. Pessoal, tenho que confessar, eu tive uma criação muito tradicional, então, assim, eu era recorrentemente desestimulada até a sonhar, porque isso não é coisa de menino, você não pode fazer isso, você não pode querer isso. Então, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, depois, com o tempo, eu descobri que eu era extremamente lógica, mas eu precisei passar por muita coisa para descobrir isso, porque todos os estímulos no meu ambiente que haviam eram para me direcionar ao cuidado, a não pensar muito, a não criar. E isso, minha gente, cria um ser humano, são suas bases, e você conseguir quebrar essas bases é uma coisa muito difícil.
é uma mudança de paradigma incrível quando você sai de uma criação de um ambiente desse quando você entra na faculdade, que você é exigida, né, a se desenvolver, a criar, a inventar, a se apresentar a inovação. Nossa, eu posso fazer isso? Então, foi bem complicado. Mas aí, vocês acham que, tipo, desde a graduação de vocês teve uma mudança? Ou tá muito longe ainda de pelo menos se sentir confortável na área? Eu gosto mais de boa, assim, aceitação. Por exemplo, quando eu entrei, comecei a trabalhar, era diferente. Eu era a única mulher, na verdade, de uma equipe de profissionais só da área técnica, né? Profissionais bacharéis. Eram, acredito que 8 ou 10, e eu era a única mulher. E isso vem mudando cada vez mais. Eu acho que assim, a gente teve a vanguarda, né? As mulheres que iniciaram na educação técnica e foram servindo de exemplo às demais, né? E mais meninos fazendo tecnologia, estudando tecnologia. Eu acho que mudou bastante. Então, a gente já comentou aqui que a computação é vista como uma área masculina, que é uma coisa para homem. Por que vocês acham que isso acontece? Fora, assim, a sociedade tem alguma coisa na área que não sei, que talvez, tipo, dê essa impressão. Então, eu acho que áreas lógicas, elas estão muito associadas ao masculino, né? Então, as mulheres, elas sempre estão associadas a áreas que sejam mais do cuidado, do acolhimento, né? E então, eu acho que é isso que direciona o homem a estar em ambientes que sejam mais lógicos e não intuitivos, né? Eu acho que está completamente errado, né? E, assim, eu acho que a tendência, a gente vê que o homem, ele tem um lugar de liderar, assim, que às vezes não é tão humanizado. Então, assim, eu sinto que esse boom de vir mais mulheres na área é justamente para ter esse equilíbrio, né? De realmente ter esse lugar de nem tão racional, nem tão emotivo. Não sei se você ainda assistindo sabe, mas pra mim Gardênia era uma referência, assim, eu pensava, ela é tão ótima em matemática, ela já passou em todos os cálculos, eu quero ser como Gardênia. Olha só, confessei agora. E também eu acho que mais um motivo para não ter tanta menina indo para a computação é porque não tem muita divulgação de mulheres na computação. Porque, por exemplo, a gente pensa, Bill Gates, Steve Jobs, tipo, esse pessoal da tecnologia, a gente não tem uma mulher assim. Aí quando você pensa em mulher, você vai lembrar lá da Ada, que é lá antigamente, mas hoje em dia a gente ainda sofre para achar algumas. Pois é, eu lembro que a gente falava muito na minha época da Bel Pesce, né? E assim, ela tem uma história de vida muito legal e ela foi direcionada, o foco, né, que a imprensa dava para a história dela, foi a fase que ela está no empreendedorismo. Então, assim, mesmo a mulher no TI, a ênfase que dá empreendedorismo. E também, algo para completar a fala de vocês, que eu fiquei na mente, é essa impossibilidade implícita de escolha, né? Porque, com certeza, tem muitos homens que seriam muito mais felizes fazendo faculdade, tendo formação em área de cuidado, em áreas de humanos. Então, até injusto com os homens, isso que na sociedade patriarcal, né? A gente sofre e eles também, porque ficam limitados. Sua escolha é essa, sua escolha tem que ser uma escolha lógica, racional, sem sentimentos, você não pode ligar para isso. E muitos homens, assim, a gente no geral, né? Nós temos nossa própria índole, formação, nossa afinidade, que não é respeitada por uma sociedade assim. Talvez o movimento fosse mais efetivo se a gente mostrasse que eles também estão perdendo com isso, né? Não fosse só focado, a mulher tá sendo oprimida e tal. Tipo, você que é homem, você também tá sofrendo. Ou você pode ser assim. É que eu acho que essa casca tem tanto tempo, né, que o homem não se permite sentir. Assim, esse espaço de sentir para ele é uma coisa muito difícil, né? Então acho que assim, não é uma coisa que a gente vai quebrar com muita facilidade, né? Quantos homens que vocês conhecem que fazem terapia, que querem se cuidar, né? Não, então assim, vem dessa cultura de não preciso disso, não, eu dou conta disso, não, eu não posso fracassar, eu não posso falhar, né? Vocês acham que hoje já está mais fácil a inserção da mulher no mercado de trabalho, na área de TI? Acho que está mais fácil, porque acho que as empresas estão se tocando que elas precisam de um ambiente mais diverso, né? Para ser um ambiente mais resiliente, ser um ambiente que tenha mais harmonia, ser um ambiente que tenha uma escuta mais ativa, né? E eu acho que, assim, como a gente já falou aqui, não são qualificações que são inerentes ao ser humano, mas acho que rola, quando tem ambientes assim, e até com mulheres, acho que é mais flexível. Então, acho que está mais fácil, porque a gente está tendo esse boom realmente das empresas se darem conta disso. Então, acho que tem muito movimento, principalmente aqui no Recife Antigo, né? Tem muita vaga, não só para tanto para mulheres quanto para mulheres por recorte. Então, tem muita iniciativa para mulheres pretas, tem muito para mulheres LGBT, enfim, tem muitas ações que realmente estão promovendo as mulheres na tecnologia.
Vamos para os finalmente. Vamos dizer assim, vocês podem criar uma iniciativa agora. Esse eu acho que ela já tem. Agora, você pode criar uma iniciativa para aumentar o interesse do público feminino na área. O que é que vocês fariam? Por exemplo, eu já tenho um projetinho desse dentro da escola, certo? Com as minhas meninas. Que é utilizar a disciplina que eu domino, não, que eu estou atribuída, ministro no momento, que são as disciplinas de web, né? A gente criar uma interface para promover e acolher esses exemplos, né, de mulheres não só na TI, como nos diversos campos, principalmente na TI, direcionado, né? Então, assim, é um projetinho dentro da escola, mas que eu quero que seja muito mais amplo e levar os exemplos das meninas para as demais, principalmente em escola técnica, porque já falou dos cursos e tudo, essa resistência que eu sinto das meninas, como a Garnês falou, acho que foi a Garnês, e muitas não continuam na área, né? É muito difícil uma menina do curso técnico continuar na carreira de TI, né? Escolher alguma faculdade na área. Então, a gente quer começar mudando essa realidade. Quem sabe, futuramente, a gente consiga, né, afetar outras. Aí, a gente vai agora abrir para as perguntas, que a gente esqueceu, na verdade, já encerrando antes de abrir para as perguntas. Temos mais alguma pergunta? Suede, você comentou que a primeira turma tinha mais meninas do que meninos, e isso foi se revertendo com o tempo. Tu consegue entender os motivos disso ter ocorrido? Olha, eu acredito que seja por conta da experiência das meninas no mercado de trabalho. Vocês devem saber que o ensino técnico ele tem uma disciplina que é o estágio curricular. Então, assim, em um primeiro momento, na cidade em questão, né? No primeiro momento, as meninas se interessavam muito por rede de computadores, então a maioria menina. E aí, com a experiência do estágio, é que elas vão sentir o que eu e a Essi, nós sentimos no dia a dia, né? Que é aquela pressão, aquela descrença, né? Chamo de descrença, que é o patrão olhar para você, olhar meio torto, não falar algo completo porque não quer que você faça tal trabalho, que tem medo que você pegue um computador e não formate direito, que tem medo que você consiga abrir a máquina e fazer a manutenção corretamente. Então, eu acredito que essa experiência que as meninas passaram, elas foram compartilhando com as demais e teve o movimento reverso, né? Então, antes era só teoria, era muito lindo, era computador, e eu ia mexer no computador, e eu ia fazer isso e aquilo. E depois teve uma experiência não tão legal para a maioria, né? Teve muitas meninas que fizeram bem, que ficaram nos empregos, né? No estágio ficaram empregadas, mas a grande maioria não se encaixou. É tanto que, dessa primeira turma, eu não tenho nenhuma menina que seguiu na área. Mas então eu gostaria de agradecer a vocês. Foi uma experiência ótima. Para mim, tenho certeza que será para quem assistiu e quem ainda vai assistir essa live. Também, pessoal, vocês que estão assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de quando as novas lives acontecerem. Siga a gente também, o projeto no Instagram, que é @comum.ufca. Lá vocês também vão receber dicas, curiosidades e também vão ficar mais por dentro de novas lives. E a gente está com a página no Facebook também agora. E é isso. Sigam a gente no Instagram e sigam a gente no Facebook. Foi um prazer conhecê-las e por esse tempo. Prazer mesmo. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.